Agora, André, você comentou que o Congresso não faz a sua parte, que o Congresso está de joelhos. Infelizmente, a gente vê também algumas autoridades locais, estaduais, também se colocando nesse papel. Vou até pedir para colocar o link da homenagem que o governador Caiado fez. Caiado homenageia Gilmar, Toffoli, Dino e Gonê. Tá faltando só Moraes. Quando é que aconteceu essa homenagem? Ronaldo Caiado homenageou Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Paulo Gonê com o título de cidadão goiano. Em seu discurso, se mostrou agradecido por decisões que permitiram o adiamento da dívida do Estado e depois a sua renegociação. O governador goiano disse que Goiás conseguiu respirar por alguns meses após a decisão do decano que adiou o pagamento das parcelas da dívida do Estado logo no início do seu mandato. Eu era confundido dentro do STF como mais assíduo servidor daquela casa. Eu não saía do Supremo, nem um dia, durante todo o meu primeiro mandato. Era a única alternativa que eu teria para poder governar e recuperar as finanças do Estado. O governador também agradeceu Toffoli por atender as demandas que permitiram Goiás entrar em regime de recuperação fiscal. Aos ministros, o meu muito obrigado e reconhecimento de 7,2 milhões de goianos, afirmou. No ano passado, Caiado já havia dado a Gilmar Mendes a comenda de Ordem do Mérito de Anhanguera e também entregou o título de cidadão honorário a Flávio Dino. Os gestos, por mais que justifiquem do ponto de vista institucional, serão explorados nas eleições. Render homenagens aos ministros do Supremo hoje pode até garantir a Caiado caminho livre para a presidência só mulher, ao Senado em 2026, mas não pega bem junto ao eleitorado. É isso aí, pessoal. Pois é, o governador Caiado ele já foi criticado por tentar fazer essa aproximação com ministros do Supremo. Algumas pessoas interpretam isso como um movimento, inclusive, de traição por parte da liderança, que hoje se coloca como um apoio incondicional ao presidente Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, também se coloca como pré-candidato à presidência da República. O governador Caiado, que tinha sido declarado inelegível, conseguiu reverter essa condição de inelegibilidade. Agora ele está livre para concorrer à presidência. Também não é surpresa para ninguém, não é desconhecido, principalmente da população de Goiás, o desejo de Caiado de colocar a sua mulher, Rosinha, para uma das 2 vagas do Senado do Estado de Goiás o ano que vem. Márcio, como é que você vê esse movimento? Do ponto de vista político, ele justifica pela ajuda na renegociação de dívida. A gente sabe que um Estado endividado ele não consegue, por exemplo, tomar empréstimo. E a gente tem, hoje, orçamentos bastante arrochados e os estados têm uma dificuldade enorme de fazer investimentos importantes, né? A folha de pagamento está muito na linha de pagar apenas pessoal, despesas obrigatórias. Você acha que essa aproximação é mais positiva ou é mais negativa para o Caiado? Olha, Júlia, é uma aproximação política, né? Eu acho que ela não tem nenhum contato, nem nenhum viés com a situação fiscal do Estado, com os investimentos ou com decisões do Supremo Tribunal Federal em relação a Goiás. Acredito que o governador Caiado tem um foco muito claro na sua candidatura presidencial, sua pré-candidatura por enquanto, e acredito que o governador ele está trabalhando nesse sentido. Ele está trabalhando para criar em volta de si uma força de centro aonde ele possa tentar transitar pelos 2 lados da política, mas ele sempre corre o grande risco de acabar não transitando por nenhum deles. Então esse é um risco que ele está tomando. Depois disso vai vir o bloco 3. Um caminho que ele foi orientado provavelmente pelos seus assessores, pelos seus estrategistas, um movimento visando a eleição presidencial. E agora a gente vai ver se isso vai funcionar ou se não vai funcionar. Eu tenho a clara percepção que dentro do eleitorado bolsonarista, diante de movimentos como esse, ele seja considerado um traidor. Essa que é a pergunta, Márcio. Você acha que, primeiro, o eleitor vê isso como uma traição, ou então hoje o eleitor já amadureceu no sentido de entender que a política precisa de gestos
E o governador Caiado está sendo sábio nesse momento de dar os gestos necessários para conseguir avançar nessa pré-candidatura ou não? Você acha que os eleitores, em sua maioria, não vão esquecer esse movimento e vão achar que o governador Caiado ele é um traidor? Depende, Júlia, de que parte do eleitorado a gente está olhando. O eleitorado bolsonarista, propriamente dito, ele é 14% hoje. Ele já era antes na eleição passada. Esse é um bolsonarismo consolidado. Se você juntar o bolsonarismo com o antipetismo, lavajatismo, ou seja, vários outros movimentos de pessoas que estão na direita, mas não se sentem diretamente representados por Bolsonaro, a gente chega na faixa de 30% a 35%. Eu acho que o Caiado mira nesse eleitorado. Ele acha que se ele conseguir a aderência desse eleitorado, ele pode conseguir ganhar tração na eleição presidencial. E enquanto o bolsonarismo não define o seu candidato, existe essa via aberta para outros candidatos, outros pré-candidatos, tentarem tirar um naco desse eleitorado por enquanto. Então, acredito que estrategicamente o movimento do governador Caiado é um movimento inteligente. Agora, ele precisa entender para onde isso vai levá-lo, porque se houver um candidato bolsonarista mais forte que consiga abarcar esse eleitorado de antipetistas, lavajatistas, etc. e tal, se esse candidato conseguir atrair esta base, aí Caiado fica sozinho e não vai ver a sua candidatura decolar. Então eu acho que depende ainda de como esse cenário vai se desenhar, Júlia. E eu quero dizer para vocês que estão acompanhando o programa aqui com a gente, deem o seu like e compartilha também o link desse programa, porque essas discussões são muito importantes, né, Márcio? Eu quero voltar aqui agora também com o André, porque eu quero saber a opinião do André. O jogo político, a gente precisa compreender, porque também não adianta cobrar dos nossos futuros candidatos posturas que são impossíveis de a gente ver na vida prática, né? Agora, eu particularmente vejo o governador Caiado como nome muito forte, sobretudo porque a principal pauta de trabalho do governador Caiado é a pauta da segurança pública. Esse final de semana, André, Márcio, eu estava aqui no entorno de Brasília, digamos assim, e me impressionou a popularidade que o governador Caiado goza aqui dentro do Distrito Federal, e a fama dele vem exatamente disso, de conseguir transformar, de ter conseguido transformar o estado de Goiás num estado seguro. Ele tem aquela frase famosa: aqui em Goiás, ou o bandido muda de profissão, ou ele muda de estado. E esse jargão pegou. E o que o povo brasileiro quer hoje mesmo realmente é poder andar tranquilamente nas ruas. Então, eu acho que, particularmente, a minha análise é de que esse movimento que ele fez agora é um movimento quase que obrigatório para quem quiser continuar vivo na disputa eleitoral para presidente do ano que vem. André, você concorda comigo? Quando a gente olha para as eleições, para as próximas eleições, acho que tem dois flancos, né? Os candidatos têm a sua aderência regional, cada um então aqui, por exemplo, aí o Caiado em Goiás tem uma aderência regional, todo mundo conhece o trabalho dele. Maravilha. Então, isso ganha voto, claro. Ele se dedica a pautas de segurança pública, as pessoas estão vendo o dia a dia, se sentem confortáveis com a gestão dele. Assim como aqui em São Paulo, por exemplo, o Tarcísio. As pessoas gostam da forma dele governar, entendem qual é a maneira dele agir, estão vendo na prática, no dia a dia, a pessoa está próxima, está perto. Isso ganha uma aderência local. Agora, tem uma aderência global, sobretudo quando a gente pensa em um candidato à presidência da República, né? Você não adianta só olhar para o seu nicho, olhar para o seu lugar geográfico, você precisa entender a pauta nacional. Qual é a pauta nacional? O STF. O STF é indubitavelmente, não tem jeito. O STF vai ser o cabo eleitoral de muita gente que vai ganhar e perder. E aí esse apoio, acho eu, totalmente desnecessário de ficar dando prêmio ou, sei lá, mencionar, podia ficar, não falar nada, mas ficar dando corda, vamos dizer assim, para ministro do STF, hoje, me parece um tiro no pé.
né? E estou falando no pé para ser gentil. Acho muito ruim mesmo, porque do ponto de vista nacional é isso que fica. Você pega aqui em São Paulo, o Caiado não tem aderência, ninguém nem sabe muitas vezes quem é o Caiado, mas sabe que ele está apoiando ou dando prêmio ou sei lá o que para os ministros do STF. E isso fica na memória, né? Inclusive o Caiado, que foi também vítima da justiça eleitoral há pouco tempo atrás. Então, isso eu não entendo, esse gesto, se político eu não entendo. Mas é um gesto político para tentar viabilizar a sua candidatura, porque ele também é alguém de direita e vai ser perseguido. Bom, pedir para o eleitor depois entender isso, acho muito difícil mesmo. O eleitor não entende esse tipo de aproximação, não entende mesmo. Então, ele pode ter, se a candidatura aqui ela fosse apenas regional, bom, eu estou fazendo esse gesto, mas eu estou mostrando aqui na prática uma gestão diferenciada. Maravilha, só que a sua candidatura é regional. Agora, repito, nacionalmente, ninguém sabe muito bem como funciona o Caiado em Goiás, mas todo mundo sabe que ele está dando aplausos para o Gilmar Mendes. Então, isso eu não entendo. Acho um gesto político, se a pretensão dele é nacional, é de se candidatar à presidência da República, acho que é um erro.